Vamos prosseguir com a próxima palestra, que será quando solicitar e como interpretar Doppler em obstetrícia. Nosso convidado é o Dr. Antônio Gadelha da Costa, que já abrilhantou outras jornadas aqui. Ele tem mestrado, doutorado e pós-doutorado pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. É membro titular do Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. Possui o título em ultrassonografia geral pelo Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. É professor da Universidade Federal de Campina Grande, professor do curso de atualização nacional em ultrassonografia pelo CBR e presidente da Associação Paraibana de Ultrassonografia. Seja bem-vindo. Obrigado pela apresentação, obrigado pelo convite, parabéns a Fábio e toda a direção da USP. Quem realiza eventos sabe como é difícil fazer um evento. Hoje em dia está cada vez mais difícil, porque o número de eventos tem aumentado muito e as empresas não têm como patrocinar esses eventos tão difíceis de serem realizados. A gente vai falar aqui quando solicitar e como interpretar Doppler em obstetrícia. 4 vasos principais são utilizados nas avaliações de obstetrícia: as artérias uterinas, o ducto venoso, a artéria cerebral média e as artérias umbilicais. Falando inicialmente de Doppler das artérias uterinas, Campbell e colaboradores em 1983, eles descreveram que em cisura bilateral das artérias uterinas após 26 semanas de gestação era um mau prognóstico materno-fetal. O que eles descreveram? Incisura diastólica das artérias uterinas após 26 semanas de gestação está relacionado ao aumento da resistência vascular útero-placentária, e isso estava relacionado à hipertensão, proteinúria, restrição de crescimento intrauterino e hipóxia fetal. Então, esse é o protocolo que a gente tem sempre realizado, onde a gente realiza um Doppler de artérias uterinas com 20 semanas de gestação, junto lá com o morfológico. Se houver incisura, a gente repete o exame após 26 semanas de gestação. A persistência de cisura é um mau prognóstico para restrição de crescimento intrauterino e pré-eclâmpsia. Se não houver incisura, aí a gente está diante de um bom prognóstico e a gente encerra a avaliação na predição de pré-eclâmpsia. Na atualidade, tenta-se identificar precocemente as gestantes com riscos de envolver pré-eclâmpsia para que a gente possa indicar um agente adequado para prevenir a doença. Isso é um trabalho deste ano, do Nicolaides, 2014, onde eles relatam que a combinação de fatores de risco materno, pressão arterial média, Doppler das artérias uterinas, proteína plasmática A e fator de crescimento placentário é capaz de identificar 95% dos casos de pré-eclâmpsia precoce com um falso positivo de 10%. Então, qual é o objetivo de se realizar Doppler das artérias uterinas no primeiro trimestre da gestação? O objetivo é exatamente a gente identificar essas gestantes com predição de ter pré-eclâmpsia, para que a gente possa utilizar um agente que possa diminuir os riscos decorrentes da doença. Se a gente for pesquisar na internet, a gente vai ver que existem vários agentes descritos como minimizadores dos riscos decorrentes da pré-eclâmpsia. Entretanto, desses agentes, os únicos que têm alguma significância estatística são o cálcio e a S. Dados da Cochrane, revisão já deste ano, relatam que a administração de pelo menos 1 grama de cálcio ao dia é capaz de reduzir 35% de hipertensão. A administração de pelo menos 1 grama de cálcio ao dia é capaz de reduzir 25% de nascimento pré-termo e de 35% a 69% de pré-eclâmpsia. Portanto, o uso de cálcio, pelo menos 1 grama ao dia, é capaz de reduzir os riscos de morbidade e mortalidade maternas. Esses são dados da Cochrane. A mesma Cochrane relata que a utilização de baixas doses de AS no primeiro trimestre da gestação
abaixo de 16 semanas é capaz de reduzir 15% do risco de pré-eclâmpsia. Apesar desse índice baixo descrito na Cochrane, os trabalhos mostram a efetividade desse agente no primeiro trimestre na redução de pré-eclâmpsia. Então veja esse trabalho, ele mostra um efeito positivo na redução de pré-eclâmpsia quando o AS é utilizado abaixo de 16 semanas em baixas doses, na pré-eclâmpsia grave, mais na pré-eclâmpsia grave, mas também com ação na hipertensão na gestação e na restrição de crescimento intrauterino. Isso é uma meta-análise descrita o ano passado, onde o grupo do professor Nicolais, eles descrevem uma redução importante da mortalidade perinatal, da pré-eclâmpsia grave, da restrição de crescimento intrauterino, do nascimento pré-termo e do descolamento prematuro de placenta, com o uso de AS em baixas doses no primeiro trimestre da gestação. Existe uma diferença se a gente utiliza este AS abaixo de 16 semanas. Então veja bem, o uso de AS em baixas doses abaixo de 16 semanas foi capaz de melhorar mais ainda os índices de mortalidade perinatal, de pré-eclâmpsia grave, de nascimento pré-termo e de restrição de crescimento. Então, esses quatro fatores, essas quatro variáveis, elas melhoram mais ainda se a gente utiliza o AS abaixo de 16 semanas de gestação. Portanto, quando utilizar em baixas doses e iniciar antes de 16 semanas de gestação. Sobre a metodologia de Doppler das artérias uterinas no primeiro e segundo trimestre da gestação, esta é a metodologia do primeiro trimestre, também foi publicada em 2013, é o How to Record Uterine Artery Doppler in the First Trimester, também vem lá do Fetal Medicine Foundation. Veja como deve ser feito. Inicialmente, a gente tem que escolher a idade gestacional, que é junto lá com o exame da translucência nucal, 11 a 13 semanas e 6 dias. O ultrassom pode ser feito por via abdominal. Nós, inicialmente, devemos promover um corte longitudinal do útero, identificando aí o corpo e a cervice, identifica o orifício cervical interno. Depois que fizermos esse corte, a gente tem que lançar a mão do Doppler colorido. Quando a gente lança a mão do Doppler colorido, a gente identifica a artéria uterina, esse ramo ascendente. Está aí mostrando a ramo ascendente da artéria uterina. Na sequência, jogamos o volume de amostra para a gente coletar as ondas Doppler, né? Uma vez coletadas as ondas Doppler, nós temos que obter pelo menos 3 ondas estáveis. A gente sempre prefere utilizar 5 ondas estáveis e a gente aí vai medir o índice de pulsabilidade, que vai nos dizer se existe uma normalidade neste exame. Quais são os valores considerados alterados? Sempre acima do percentil 95 das curvas de normalidade. Então, o ideal é que cada serviço tivesse sua curva de normalidade. Se não, já existem programas na internet onde você coloca o valor do índice de pulsabilidade e o programa lhe diz se existe alterado ou não. No Fetal Medicine Foundation tem esse programa lá descrito. Então, isso é um trabalho feito lá do Fetal Medicine Foundation que mostra que o índice de pulsabilidade nas pacientes normais varia de 1,14 a 1,72. Nas pacientes com pré-eclâmpsia precoce, que é aquela pré-eclâmpsia cujo parto ocorre antes de 34 semanas, o índice de pulsabilidade foi de 1,82 a 2,41. E na pré-eclâmpsia tardia, que é aquela pré-eclâmpsia cujo parto ocorre depois de 34 semanas de gestação, o índice de pulsabilidade variou de 1,24 a 2,16. Na hipertensão na gestação, o índice de pulsabilidade é 1,18 a 1,86. Isso está descrito em vários trabalhos da literatura, mas também você pode obter essa alteração nos programas existentes no Fetal Medicine Foundation. E no segundo trimestre, quando a gente deve
fazer o exame Doppler. Isso aí a gente sempre fez, junto com o morfológico, de 20 a 24 semanas, também por ultrassonografia abdominal. O Doppler colorido identifica as artérias uterinas no cruzamento dos vasos ilíacos. A gente coloca o transdutor ali na topografia da fossa ilíaca. O volume de amostra deve ser colocado a 1 centímetro do cruzamento da artéria uterina com os vasos ilíacos, e a gente tem que obter também pelo menos 3 ondas consecutivas. Isso é um trabalho que a gente publicou na Radiologia Brasileira, e a gente determinou o índice de resistência e índice de pulsatilidade no primeiro e no segundo trimestre da gestação em pacientes normais. Para um ponto de corte do segundo trimestre, o percentil 95, nós encontramos 0,59 de IR para a artéria uterina e índice de pulsatilidade de 1,03. Acima desses valores seriam alterados, seriam preditivos de pré-eclâmpsia. Deixando um pouco a artéria uterina e falando agora de regurgitação tricúspide, é utilizado no primeiro trimestre como marcador cromossômico de cromossomopatia. Ele está alterado quando você coloca o volume de amostra de 2 milímetros na topografia da válvula tricúspide e você tem aí uma velocidade acima de 80 centímetros por segundo. Então, a regurgitação tricúspide está alterada em 55,7% de trissomia 21, sendo aí, junto com os outros marcadores, um auxiliar na identificação desses fetos que vão desenvolver cromossomopatias. Ducto venoso. O ducto venoso tem 2 indicações principais: o risco de cromossomopatias e a avaliação da vitalidade fetal. No cálculo do risco de cromossomopatias, no primeiro trimestre, e a avaliação fetal no terceiro trimestre da gestação. Então, veja bem, o ducto venoso, a gente sabe que é um pequeno vaso que comunica a veia umbilical com a veia cava inferior, tem 3 ondas importantes: a cisto-ventricular, a diástole ventricular e a contração atrial, que é a onda A. Quando a onda A está negativa, a reversa, é risco aumentado para cromossomopatias, defeitos cardíacos e morte fetal. Ducto venoso alterado está relacionado a 66% de casos de trissomia do 21, sendo, junto com a regurgitação tricúspide, um bom marcador para o risco de cromossomopatias. Então, o que a gente deve utilizar no risco de cromossomopatia no primeiro trimestre? Usamos tudo? Usamos alguma coisa? Então, veja bem, isso aqui é um trabalho do Nicolais, que ele relata que, inicialmente, o que a gente tem que avaliar? Idade materna, translucência nucal, dosagem do beta-HCG e a proteína plasmática A. Se depois desses marcadores a gente joga lá no programa e eles nos dizem que é uma paciente de alto risco, considerada de alto risco quando o risco é maior ou igual a 1,50, então esses pacientes já vão direto para a biópsia do vírus corial. Se o risco é intermediário, que são aqueles casos onde o risco é de 1 para 51 a 1 para 1000, aí sim, a gente tem que lançar mão de outros métodos, que seriam o quê? Osso nasal, ducto venoso, regurgitação tricúspide e artéria hepática, e com esses marcadores a gente melhorar aí nossa identificação dos fetos de risco. Se o paciente é de baixo risco, que considera o valor abaixo de 1 para 1000, então, nesse caso, a gente não pode se preocupar muito e faz apenas a ultrassom morfológica de 20 a 24 semanas de gestação. Ducto venoso terceiro trimestre, avaliação da hipóxia fetal. Quando ele está alterado? Quando a gente já tem uma falência das câmeras cardíacas direitas. Então, o que acontece? Uma vasoconstrição periférica ou uma lesão miocárdica leva, inicialmente, a uma redistribuição do fluxo sanguíneo para o cérebro, o que a gente chama isso de centralização fetal. Se o processo de hipóxia progride, a gente chega a ter uma falha no mecanismo de defesa do feto, ele não consegue mais promover essa redistribuição para o cérebro, ocorre uma inversão do fluxo para o sistema venoso, e aí a gente vai ter uma falência das câmeras cardíacas direita com comprometimento venoso, que se traduz
por inversão da onda A negativa da onda A no ducto venoso. A artéria umbilical. Esse é um trabalho que a gente fez e publicou na ultrassonde. Meu trabalho de doutorado, a gente fez em Dr. Malvado, um trabalho que a gente considera muito bonito, que a gente avaliou o feto do ponto de vista hemodinâmico de 22 a 38 semanas de gestação, e a gente avaliou a artéria cerebral média, a aorta, a umbilical, eram fetos normais, e a gente verificou exatamente como é que o feto tem uma maturação durante a gestação. Então veja aqui, ó, a artéria umbilical, essa última curva aqui, essa verde, ela sempre tem um índice de resistência e pulsatilidade em diminuição durante a gestação. Ao longo da gestação, ela diminui progressivamente. Isso mostrando que fetos normais, eles têm um IR/IP baixo para promover uma boa maturação, uma boa passagem de sangue e de oxigenação fetal. Entretanto, fetos alterados, restrição de crescimento e insuficiência placentária promove um aumento do IR/IP na artéria umbilical. Isso, inicialmente, faz com que o feto se proteja dessa hipóxia fetal. Então, ele promove uma redistribuição, preserva órgãos novos como coração, cérebro e suprarrenal. No cérebro, vai ter uma queda do índice de resistência e índice de pulsatilidade, que a gente chama de centralização fetal. Se a hipóxia progride, a gente pode encontrar uma diástole zero na artéria umbilical. Neste momento, a gente já tem, pelo menos, diminuição de 60% do fluxo sanguíneo placentário e o aumento de 3 vezes na resistência umbilico-placentária. A persistência da hipóxia leva a uma diástole reversa na umbilical e, naquele momento em que começa a falhar o mecanismo de defesa do feto, ele não consegue mais preservar o seu mecanismo de defesa, ocorre uma inversão do fluxo para o sistema venoso, uma falência nas câmaras cardíacas direita e uma inversão da onda A no ducto venoso. E a artéria cerebral média? A artéria cerebral média, a gente sabe que ela é ramo da carótida interna, irriga a maior parte do cérebro, e em fetos normais, ela tem uma diminuição do IR/IP a partir de 26 semanas de gestação. Então, a maturação cerebral desenvolve mais rápido a partir de 26 semanas de gestação. Isso a gente observou no nosso trabalho em fetos normais. Indicações da artéria cerebral média obstetrícia. Duas principais: anemia fetal e hipóxia fetal. O que acontece na anemia fetal é que ocorre uma diminuição do hematócrito fetal. Essa diminuição do hematócrito leva a aumento do débito cardíaco e aumento do pico de velocidade sistólica na artéria cerebral média. Esse é um trabalho muito interessante, de 2006, onde esses autores eles compararam a sensibilidade e especificidade da dopplervelocimetria e a densidade do líquido amniótico na detecção da anemia fetal grave. Vejam que, quando a gente usa o Doppler, a sensibilidade é de 88%, contra a sensibilidade de 73% quando a gente usa o líquido amniótico, que é aquele antigo método do Liebfreda, que se coloca, tirava o líquido por amniocentese, estudava a densidade de ódio e classificava o grau de anemia fetal. E a especificidade pelo Doppler, 82%, densidade do líquido amniótico, 77%. Então, qual o protocolo da anemia fetal que a gente utiliza atualmente? Inicialmente, se o cúmulo indireto estiver abaixo de 15, o grau de hemólise é leve ou moderado. O parto vai a termo, mas a gente não precisa fazer nada. Se o cúmulo indireto é acima de 15, o grau de hemólise é severo e a gente tem que utilizar ultrassonografia e Doppler. A primeira dopplervelocimetria tem que ser feita na artéria cerebral média a partir de 17 semanas de gestação. Repetir o ultrassom com Doppler semanalmente. A colococentese de transfusão intrauterina está baseada nos valores do PSV e se houver ascite.
Eles estão alterados quando estão acima de 1,5 múltiplo da mediana ou acima de 1,5 desvio padrão. Então, esse é o nosso valor da nossa curva. Nós pegamos nossa mediana, multiplicando por 1,5 múltiplo da mediana, encontramos esses valores alterados. E também, se seu trabalho não é de mediana, é de desvio padrão, a gente multiplica a média por 1,5 e a gente vai encontrar os valores alterados. Hoje em dia não precisa mais fazer essas contas, existem programas na internet, o fetal test, você pode colocar a idade gestacional, o número de transfusões uterinas que foi realizada, a velocidade máxima que você encontrou na artéria cerebral média e o programa calcula. Ele lhe dá a velocidade média, a velocidade máxima em múltiplo de mediana, o grau de anemia que essa paciente tem, se ela é ou se é grave, e estima inclusive a concentração da hemoglobina. Então não precisa estar fazendo essas contas, procurar o trabalho, temos o programa, jogamos lá a velocidade e o programa nos dá nossa conduta. E na hipóxia fetal? Acabou a indicação da cerebral média. O grande problema é que centralização fetal, que são valores do IR abaixo do percentil 5, não indicam mais interrupção da gestação. Esse foi o problema que tirou um pouco a artéria cerebral média dessa avaliação. Eu tenho visto várias clínicas que não usam mais a artéria cerebral média nos seus exames de Doppler, apenas a artéria umbilical. Entretanto, existem situações em que você pode ter diminuição do IRP na cerebral média e velocidade de fluxo sanguíneo normal na artéria umbilical. E aqui a gente pode citar as doenças cardíacas congênitas. Você pode encontrar um IR na cerebral média e IP diminuído e fluxo normal na umbilical. E se você não fizer a artéria cerebral média, você não vai detectar essa alteração. Eu já estou acabando, Fábio. Esse é o protocolo da hipóxia fetal, a ISUOG 2013, o Dr. Mauro chegou para vocês. Então, o que deve ser feito? O IR aumentar na artéria umbilical, o Doppler tem que ser semanal. Diástole zero na artéria umbilical, mesmo que na cerebral média existe uma alteração, o Doppler tem que ser feito a cada 48 horas. Se com 48 horas mantém diástole zero na artéria umbilical, devemos realizar ducto venoso. Ducto venoso alterado indica a interrupção da gestação. Diástole reverso na artéria umbilical com ducto venoso normal, aí você pode estudar a possibilidade de maturação pulmonar, fazer Doppler diário e controlar esses pacientes por meio do ducto venoso. Se a diástole reversa na umbilical, ducto venoso alterado, interrupção da gestação. Sempre você usa como ponto de corte 34 semanas. Aqueles fetos abaixo de 34 semanas precisam de uma maturação pulmonar. Os acima de 34 já você tem que considerar a possibilidade de interrupção sempre que você tem essas alterações graves. Só concluindo, isso é uma das conclusões do nosso trabalho. A dopplervelocimetria é o melhor método de avaliação da vitalidade fetal. Então veja, isso é uma revisão sistemática que a gente publicou na FENA em 2009 e nós já revisamos este ano e vimos que as conclusões não mudaram, ainda vamos fazer uma nova publicação onde a gente avaliou quais seriam os melhores métodos para avaliar a vitalidade fetal. Aí nesse trabalho tem todos, tem movimento fetal, cardiotólogo, perfil, Doppler. Mas como a aula é de Doppler, eu vou mostrar o que essa revisão sistemática mostra. Que o Doppler ele reduz a mortalidade perinatal, reduz as induções do parto, reduz a incidência de cesariana e reduz a incidência de sofrimento fetal. E são dois congressos bons que a gente vai participar, o Mundial de Perinatologia do México, agora em setembro, e aqui o congresso da nossa sociedade em São Paulo, em outubro deste ano. Deixar aqui uma vista bonita dessa cidade maravilhosa. Muito obrigado pela apresentação.